As Vozes do Hospital São José. Contado por Felipe Urbex Explorer, 24 anos. Cara, eu faço exploração urbana há uns 5 anos. Já entrei em fábricas abandonadas, prédios vazios, até num presídio desativado. Mas nunca tinha passado por uma experiência tão perturbadora quanto a que vivi no Hospital São José, em Ribeirão Preto. Esse hospital fechou as portas em 2015 e desde então ficou abandonado. Virou ponto de usuário de droga e pessoal sem teto. Era setembro de 2022, uma sexta-feira à noite. Eu estava com 2 amigos meus, o Bruno e a Mariana, que também curtiam Urbex. A gente tinha planejado a exploração há semanas, estudou a planta do hospital na internet, viu fotos antigas, se preparou direitinho. O hospital era enorme, tinha 8 andares, mais de 200 leitos quando funcionava. Chegamos lá a umas R$ 23. O prédio estava completamente às escuras, cercado por um muro alto com arame farpado. Encontramos um buraco na cerca dos fundos, provavelmente feito por moradores de rua. O lugar estava sinistro, mato alto, lixo espalhado, pichações nas paredes externas. Entramos pela emergência. A porta de vidro estava quebrada, dava para passar fácil. Ligamos as lanternas e começamos a explorar. O cheiro era horrível, uma mistura de mofo, urina e algo que eu não conseguia identificar. As paredes estavam descascando, tinha entulho por todo lado, macas velhas jogadas nos corredores. Logo de cara já vimos que não estávamos sozinhos. Tinha gente morando ali. Vimos colchões sujos, latas de comida vazias, fogueiras apagadas. Mas o estranho é que não encontramos ninguém, nem sinal recente de movimento. Era como se todo mundo tivesse saído de uma hora para outra. Fomos para o 2º andar pelas escadas. A escada era de concreto, ainda estava em bom estado. Quando chegamos no 2º andar, que era onde ficavam os quartos de internação, as coisas ficaram estranhas. O corredor era longo, com quartos dos 2 lados. Cada quarto tinha 4 leitos. A maioria das camas ainda estava lá, enferrujadas, com colchões podres. A Mariana foi a primeira a ouvir. "Vocês estão ouvindo isso?" Ela perguntou. Paramos e ficamos em silêncio. No começo, não ouvi nada, só o vento batendo nas janelas quebradas. Mas depois de uns segundos, comecei a ouvir também. Era como se fossem vozes sussurrando, muito baixinho, vindas de um dos quartos mais profundo do corredor. "Deve ser o vento", disse o Bruno, mas dava para ver que ele estava nervoso também. Fomos andando devagar em direção ao som. Quanto mais nos aproximávamos, mais nítidas ficavam as vozes. Eram várias vozes, homens e mulheres, falando ao mesmo tempo, mas em um tom muito baixo, como se estivessem cochichando segredos. Chegamos no quarto 237. A porta estava entreaberta. Iluminei com a lanterna e vi que era um quarto igual aos outros, com 4 camas velhas, janela quebrada, papel de parede descascando, mas as vozes estavam vindo de lá, com certeza. Empurrei a porta devagar e entramos. O que aconteceu em seguida foi a coisa mais assustadora que já vivi. As vozes pararam na mesma hora que entramos, como se soubessem que estávamos ali. O silêncio ficou pesado, quase sufocante. E então, a temperatura do quarto despencou. Em questão de segundos, ficou uns 10 graus mais frio que o corredor. A Mariana começou a tremer. Não sei se de frio ou de medo. "Vamos sair daqui", ela sussurrou. Mas antes que pudéssemos nos mover, ouvimos algo que nos paralisou. O som de uma das camas rangendo, como se alguém tivesse se deitado nela. Olhamos e a cama da esquina estava se mexendo sozinha, fazendo aquele barulho característico de mola velha. O Bruno apontou a lanterna para a cama e quase deixou ela cair. Tinha uma depressão no colchão, como se realmente tivesse alguém deitado ali. A depressão tinha o formato de um corpo humano, bem nítida. E enquanto olhávamos, a depressão foi se aprofundando, como se a pessoa invisível estivesse se acomodando melhor.
Caralho, vamos embora! Gritei. Saímos correndo daquele quarto, descemos as escadas que nem loucos e não paramos até chegar na rua. Ficamos uns 20 minutos no carro, tentando processar o que tinha acontecido antes de ter coragem de ir embora. No domingo seguinte, resolvi pesquisar sobre o hospital na internet. Descobri que o Hospital São José teve uma reputação muito ruim nos últimos anos de funcionamento. Tinha denúncias de maus-tratos, mortes por negligência, pacientes abandonados. Em 2014, um ano antes de fechar, teve uma investigação do Ministério Público por causa do alto número de mortes. Encontrei uma matéria de jornal que me arrepiou. Dizia que o quarto 237 era conhecido entre os funcionários como quarto maldito. Tinha uma taxa de mortalidade muito alta. Pacientes que estavam se recuperando bem morriam de repente quando eram transferidos para lá. Alguns funcionários se recusavam a trabalhar naquele quarto. A reportagem entrevistava uma ex-enfermeira que contou: a gente sempre ouvia vozes naquele quarto, principalmente de madrugada. Era como se os pacientes que morreram lá ainda estivessem conversando. Muitas vezes, a gente entrava e sentia como se tivesse gente deitada nas camas vazias. Eu mostrei a matéria para o Bruno e para Mariana. Ficamos impressionados com a coincidência, ou talvez não fosse coincidência. Talvez realmente tivéssemos ouvido as vozes dos pacientes que morreram naquele quarto, que ainda estavam lá, presos àquele lugar de sofrimento. Voltei lá mais 2 vezes depois disso, sempre de dia, sempre com mais gente. Nunca mais ouvi as vozes, nunca mais senti aquele frio inexplicável. Mas sempre que passo pelo quarto 237, sinto um peso no peito, uma tristeza profunda, como se o lugar guardasse toda a dor e o sofrimento que aconteceram ali. O que mais me marca dessa experiência não foi o medo que senti, mas a sensação de que aquelas vozes não estavam tentando nos assustar. Era como se elas só quisessem ser ouvidas, reconhecidas, lembradas, como se estivessem pedindo para não serem esquecidas. Desde então, sempre que conto essa história, termino fazendo uma oração pelos pacientes que morreram no Hospital São José. Não sei se adianta alguma coisa, mas sinto que é o mínimo que posso fazer por elas. Afinal, todos merecem ser lembrados. Todos merecem descansar em paz. O bebê que não para de chorar. Contado por Amanda, fotógrafa, 31 anos. Gente, eu trabalho com fotografia há mais de 10 anos, especializada em lugares abandonados. Já fotografei ruínas, fábricas velhas, casarões históricos. Meu portfólio tem fotos de lugares que dariam pesadelo na maioria das pessoas. Mas o que aconteceu comigo no Hospital Materno Infantil Dom Paulo, em Santos, foi algo que me marcou para a vida toda. Esse hospital fechou em 2018. Depois de 40 anos funcionando. Era referência em maternidade na Baixada Santista, nasceram milhares de crianças lá. Mas nos últimos anos teve problemas financeiros graves, dívidas enormes, equipamentos sucateados. Quando fechou, deixou um vazio enorme na região. Em março de 2023, recebi uma proposta de um site de turismo sombrio para fazer um ensaio fotográfico no hospital. Eles queriam fotos artísticas do abandono, da decadência, aquele contraste entre o que o lugar foi e o que virou. Topei na hora. Era exatamente o tipo de trabalho que eu amava fazer. Consegui autorização da prefeitura para entrar legalmente no prédio. Fui num sábado de manhã, sozinha, com meu equipamento completo. 2 câmeras, tripé, flashes, lanternas. O hospital era menor que outros que eu já tinha visitado, só 4 andares, mas tinha uma arquitetura bonita, daquelas dos anos 80. Comecei fotografando a fachada, depois o saguão principal. O lugar estava bem conservado comparado com outros hospitais abandonados. Não tinha sinais de vandalismo, as janelas estavam intactas, não tinha lixo ou ocupação irregular.
Era como se tivessem simplesmente fechado as portas e ido embora. Subi para o segundo andar, onde ficava a maternidade. Era aqui que eu queria focar o ensaio. Os corredores ainda tinham aquela decoração infantil nas paredes, desenhos de bichinhos, cores pastéis desbotadas. Tinha algo melancólico e bonito ao mesmo tempo na cena. Entrei no primeiro quarto e comecei a fotografar. Era uma suíte de parto, com a cama hospitalar ainda no centro, alguns equipamentos médicos cobertos por lençóis. A luz da manhã entrava pela janela, criando um contraste perfeito entre luz e sombra. Tirei umas 20 fotos de diferentes ângulos. Foi quando estava guardando o equipamento que ouvi pela primeira vez. Um choro de bebê, bem baixinho, vindo do final do corredor. Parei tudo o que estava fazendo e prestei atenção. Era definitivamente um choro de recém-nascido. Aquele choro agudo e frágil, mas muito fraco, como se viesse de longe. Minha primeira reação foi lógica. Devia ter alguém com uma criança no prédio. Talvez algum segurança, algum funcionário da prefeitura que não soube da minha visita. Caminhei em direção ao som, seguindo o corredor principal da maternidade. O choro estava vindo de uma sala no final do corredor. A placa na porta dizia: berçário, UTI neonatal. A porta estava fechada, mas não trancada. Empurrei devagar e entrei. Era uma sala grande, com várias incubadoras vazias dispostas em fileiras. As janelas estavam com as cortinas fechadas, o ambiente estava bem escuro. Acendi a lanterna e comecei a procurar de onde vinha o choro. Ele continuava, constante, mas parecia estar se movendo pela sala. Primeiro vinha de uma incubadora, depois de outra, como se o bebê estivesse sendo transferido. Mas todas as incubadoras estavam vazias, cobertas de poeira. Comecei a ficar nervosa. Liguei uma das câmeras e comecei a fotografar a sala, usando o flash. A cada flash, tinha a impressão de ver uma sombra se movendo entre as incubadoras, mas quando olhava diretamente, não via nada. O choro continuava, às vezes mais forte, às vezes quase sumindo. De repente, o choro parou. O silêncio foi ainda mais perturbador que o som. Fiquei parada ali, no meio daquela sala cheia de incubadoras vazias, sentindo como se estivesse sendo observada. E então ouvi algo que me fez gelar. Uma voz de mulher cantarolando uma música de ninar muito baixinho. Era aquela música clássica, Nana Neném que a Cuca vem pegar. A voz era suave, maternal, como se uma mãe estivesse ninando seu bebê. Mas não tinha ninguém ali, só eu. A voz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes da sala. Levantei a câmera e comecei a fotografar freneticamente na direção de onde achava que vinha a voz. No visor da câmera, através do flash, tive a impressão de ver uma figura feminina inclinada sobre uma das incubadoras, mas sempre na periferia da imagem, nunca no centro. O cantarolar parou e o choro voltou, agora muito mais intenso. Era um choro de desespero, de dor, de uma criança que precisava urgentemente de cuidado. Meu instinto materno falou mais alto que o medo. Comecei a procurar pela sala, olhando dentro de cada incubadora, atrás de cada equipamento. "Onde você está, bebê?" Falei em voz alta. O choro parou na mesma hora. O silêncio foi absoluto por alguns segundos. E então, de uma das incubadoras do fundo, ouvi um som que me fez sair correndo. Uma risadinha de bebê, alegre e cristalina, como se a criança tivesse ficado feliz por eu ter falado com ela. Saí daquele berçário como se fosse perseguida por um demônio. Desci as escadas correndo, peguei meu equipamento no segundo andar e saí do hospital. Só parei de correr quando cheguei no carro. Fiquei ali uns 30 minutos tentando me acalmar antes de conseguir dirigir. Em casa, quando fui revelar as fotos digitais, levei o maior susto da minha vida.
Numa das fotos que tirei no berçário, bem no canto direito da imagem, havia uma mancha esbranquiçada sobre uma das incubadoras. A mancha tinha um formato vagamente humano, como se fosse uma mulher curvada sobre a incubadora. Ampliei a imagem no Photoshop, ajustei o contraste, a luminosidade. A figura ficou mais nítida. Era definitivamente uma mulher, usando o que parecia ser um uniforme de enfermeira antigo com aqueles chapéus tradicionais. Ela estava debruçada sobre a incubadora, como se estivesse cuidando de um bebê. Pesquisei sobre a história do hospital na internet. Descobri que nos anos 90 teve um surto de infecção hospitalar na UTI neonatal que matou 12 recém-nascidos em uma semana. O caso gerou um escândalo enorme, investigação da polícia, CPI na Câmara Municipal. Várias famílias processaram o hospital. Encontrei uma entrevista com uma ex-enfermeira da UTI neonatal que trabalhou lá na época do surto. Ela contava que uma das colegas, chamada Irmã Teresa, ficou tão abalada com as mortes que nunca mais foi a mesma. Ela se sentia culpada, achava que podia ter salvado as crianças, ficava de plantão voluntário, sem receber, só para cuidar dos bebês. A entrevista dizia que Irmã Teresa morreu de infarto em 1995, durante um plantão noturno na UTI. Encontraram ela de manhã, curvada sobre uma incubadora, como se tivesse dormido cuidando de um bebê. O médico disse que ela morreu durante a madrugada, mas os bebês da UTI passaram a noite toda calmos, como se alguém tivesse cuidado deles a noite inteira. Li aquilo e comecei a chorar. De repente tudo fez sentido. O choro não era de desespero, era de necessidade. O bebê ou os bebês ainda estavam lá, precisando de cuidado. E Irmã Teresa ainda estava lá também, cuidando deles, cantando para eles, consolando eles. Voltei ao hospital uma semana depois, mas dessa vez levei flores. Deixei no berçário, junto com um bilhete. Obrigada por cuidar deles, Irmã Teresa. Eles não estão sozinhos. Nunca mais ouvi o choro ou a cantiga, mas sempre que passo em frente ao hospital, faço uma oração por ela e pelas crianças. A foto com a figura da enfermeira virou minha mais famosa. Já foi publicada em revistas, sites especializados, até num documentário sobre hospitais assombrados. Mas eu nunca vendo essa foto. Ela fica guardada comigo, como uma lembrança de que o amor e o cuidado podem transcender até a morte. Às vezes penso se fiz certo em expor essa história. Talvez Irmã Teresa e os bebês só quisessem paz, privacidade. Mas então lembro da risadinha que ouvi quando falei com o bebê e sinto que eles ficaram felizes por serem reconhecidos, por alguém saber que eles ainda estão lá, juntos, cuidando uns dos outros. O elevador que funciona sozinho. Contado por Diego, segurança noturno, 29 anos. Eu trabalho como segurança há 8 anos. Já fiz plantão em shopping, empresa, condomínio, até num cemitério. Pensei que já tinha visto de tudo, mas quando comecei a trabalhar no Hospital Central de Campinas, descobri que estava muito enganado. Esse hospital fechou em 2019 e virou um projeto de demolição que nunca saiu do papel. A prefeitura me contratou para fazer a vigilância noturna, evitar invasão e vandalismo. O Hospital Central era enorme, 12 andares, mais de 500 leitos. Foi um dos maiores da região durante 30 anos. Quando fechou, deixaram praticamente tudo lá dentro. Camas, equipamentos, até alguns remédios nos armários. Era como se tivessem pausado o tempo e saído correndo. Meu primeiro dia de trabalho foi numa segunda-feira de outubro de 2021. Cheguei às 22h para o plantão da madrugada. O hospital tinha energia elétrica só no térreo e no primeiro andar. O resto ficava no escuro. Meu trabalho era fazer rondas a cada 2 horas, verificar se estava tudo normal. O cara que trabalhava antes de mim, seu Antônio, me passou as instruções. Olha, Diego,
Ele disse, esse lugar tem suas manias. Você vai ouvir barulho, vai ver luz onde não deveria ter, mas não se preocupa. Só não usa o elevador, tá? O elevador está desligado da chave geral, mas às vezes ele resolve funcionar sozinho. Achei que ele estava brincando. Como assim funciona sozinho? Seu Antônio ficou sério. Rapaz, às vezes de madrugada você ouve o elevador subindo e descendo, parando nos andares. Já tentei desligar da caixa de força, já chamei eletricista, nada resolve. O negócio funciona quando quer. Nas primeiras semanas, pensei que seu Antônio estava exagerando. Fazia minhas rondas tranquilo, usava as escadas, não via nada demais. O hospital era silencioso, meio melancólico, mas nada assustador. Até que numa quinta-feira, umas 3h da manhã, ouvi o barulho pela primeira vez. Eu estava na guarita lendo um livro quando ouvi o motor do elevador ligando. Era inconfundível aquele som de motor elétrico, seguido do rangido dos cabos. Levantei e fui conferir. O painel do elevador, que sempre ficava apagado, estava aceso. Os números iam subindo. 2º, 3º, 4º andar. Fiquei ali parado, observando. O elevador subiu até o 4º andar e parou. Depois de uns 5 minutos, começou a descer novamente. Parou no 6º, depois no 4º, depois no 2º. Era como se alguém estivesse chamando o elevador nesses andares, subindo e descendo. Liguei para o seu Antônio no celular. Seu Antônio, o elevador está funcionando, falei. Ele riu. Já começou, né? Relaxa, isso é normal por aqui. Só não entra nele, pelo amor de Deus. Deixa ele fazer o que quiser. Perguntei por que não podia entrar, mas ele desconversou e desligou. Durante o resto da noite, o elevador subiu e desceu mais umas 3 vezes. Sempre a mesma sequência. Subia direto até o 8º, depois descia parando no 6º, 4º e 2º. Era como se fosse uma rota programada, uma rotina que alguém fazia todos os dias. Na semana seguinte aconteceu algo que me deixou mais intrigado ainda. Era sexta-feira, umas 2h30, quando ouvi o elevador funcionando de novo. Mas dessa vez, além do som do motor, ouvi vozes. Eram vozes abafadas, como se viessem de dentro do elevador, conversando baixinho. Me aproximei mais da porta do elevador e consegui ouvir melhor. Eram várias vozes, homens e mulheres, falando ao mesmo tempo. Parecia conversa médica. Ouvi palavras como pressão, medicação, cirurgia. Era como se tivesse uma equipe médica discutindo casos dentro do elevador. O elevador parou no 8º andar e as vozes pararam também. Depois de uns minutos, começou a descer. A cada parada, 6º, 4º, 2º, as vozes voltavam, sempre conversas diferentes. No 6º andar parecia discussão sobre exames, no 4º sobre cirurgia, no 2º sobre alta de paciente. Comecei a pesquisar sobre o hospital na internet. Descobri que o 8º andar era onde ficava o centro cirúrgico, o 6º era radiologia, o 4º era cardiologia e o 2º era enfermaria geral. Ou seja, o elevador estava fazendo exatamente a rota que os médicos faziam durante os plantões. Cirurgia, exames, especialidade, enfermaria. 2 semanas depois, minha curiosidade venceu o medo. Numa terça-feira de madrugada, quando ouvi o elevador subindo, resolvi entrar. Apertei o botão de chamada no térreo. O elevador desceu, a porta se abriu normalmente. Entrei devagar, o coração disparado. Por dentro, o elevador parecia normal. Espelhos nas laterais, painel de botões funcionando, luz acesa. Mas tinha um cheiro estranho, como se fosse álcool hospitalar misturado com algo que não conseguia identificar. E estava frio, bem mais frio que o resto do prédio. Não apertei nenhum botão. Queria ver onde o elevador me levaria. Ele fechou a porta sozinho e começou a subir. Durante a subida, comecei a ouvir as vozes novamente, mas agora mais nítidas. Era como se tivessem várias pessoas invisíveis no elevador comigo. Paciente do 302 está com arritmia, disse uma voz masculina. Já aumentamos a medicação,
respondeu uma voz feminina. Vamos precisar do desfibrilador de reserva, disse outra voz. As conversas eram técnicas, profissionais, exatamente como médicos e enfermeiros conversariam durante um plantão. O elevador parou no 8º andar. A porta se abriu e as vozes saíram. Literalmente saíram. Ouvi passos apressados se afastando pelo corredor escuro, vozes que iam diminuindo conforme se afastavam. Fiquei ali parado, não tive coragem de sair do elevador. Depois de uns 5 minutos, ouvi passos voltando. As vozes foram ficando mais próximas. Cirurgia concluída com sucesso, paciente estável, pode descer para recuperação. Os passos pararam na frente do elevador. As vozes ficaram mais altas, como se estivessem logo ali fora, mas não via ninguém. A porta fechou e o elevador desceu para o 6º andar. Mesma coisa, vozes saíram, conversas sobre exames, depois voltaram. Raio-X mostrou melhora. Ultrassom normal. Pode liberar o contraste. No 4º andar, conversas sobre coração. ECG alterado. Precisa de cateterismo. Marcar o cardiologista. Quando chegamos no 2º andar, estava suando frio. As vozes que entraram falavam sobre altas, transferências, medicações para casa. Família já foi avisada. Receita médica pronta. Retorno em 15 dias. Era como reviver um dia normal de funcionamento do hospital. O elevador desceu para o térreo e a porta se abriu. Saí correndo e fui direto para a guarita. Fiquei o resto da madrugada pensando no que tinha acontecido. Não era assustador no sentido de terror, era mais melancólico, como se o hospital ainda estivesse funcionando numa dimensão paralela. Na semana seguinte, liguei para o seu Antônio e contei tudo. Ele suspirou. Por isso eu falei para você não entrar. Aconteceu a mesma coisa comigo. É como se os médicos e enfermeiros que trabalharam aqui ainda estivessem fazendo seus plantões, cuidando dos pacientes, mesmo depois do hospital fechar. E seu Antônio me contou que descobriu que 3 médicos e 2 enfermeiras morreram de Covid no hospital durante 2020, pouco antes de fechar. Eles morreram trabalhando, cuidando dos outros. Talvez por isso ainda estejam aqui, fazendo o que sempre fizeram. Essa informação me tocou profundamente. Continuei trabalhando lá por mais 6 meses. O elevador funcionou todas as noites, sempre a mesma rotina, sempre as mesmas conversas médicas. Nunca mais entrei nele, mas sempre que ouvia as vozes, fazia uma oração pelos profissionais que morreram ali. Em maio de 2022, o hospital finalmente foi demolido. No meu último dia de trabalho, o elevador funcionou uma vez só, subiu direto para o 8º andar e não desceu mais. Era como se eles tivessem finalmente terminado o último plantão. Hoje, trabalho num shopping, ambiente bem mais normal. Mas sempre que vejo um elevador, lembro dos médicos fantasmas do Hospital Central. Eles me ensinaram que existe gente tão dedicada ao trabalho, tão apaixonada pela profissão, que nem a morte consegue afastá-los daquilo que amam fazer, cuidar das pessoas. A cirurgia que nunca terminou. Contado por Carla, enfermeira aposentada, 56 anos. Eu sou enfermeira há 35 anos. Me aposentei no ano passado. Durante minha carreira, trabalhei em vários hospitais, mas nunca tinha experimentado algo como o que vivi no Hospital Nossa Senhora da Esperança, em São Bernardo do Campo. Esse hospital fechou em 2020, no auge da pandemia, por problemas financeiros graves. Em 2023, fui chamada para fazer parte de uma equipe de inventário médico, catalogar os equipamentos que sobraram. O Hospital Nossa Senhora da Esperança funcionou por 45 anos. Era referência em cirurgia cardiovascular, na região do ABC. Muitas vidas foram salvas ali, cirurgias complexas, transplantes de coração. Quando fechou, foi uma perda enorme para a comunidade médica. A equipe de inventário era pequena. Eu, mais 2 técnicos em equipamentos médicos e um funcionário da empresa de leilões. Nosso trabalho era listar tudo o que tinha valor.
monitores, respiradores, macas, bisturis, material cirúrgico. Era um trabalho técnico, burocrático, mas que me emocionava porque revivia minha carreira. Começamos pelo térreo e fomos subindo andar por andar. O hospital estava bem conservado, sem sinais de vandalismo ou ocupação irregular. Os equipamentos estavam cobertos com lençóis, como se fossem despertar a qualquer momento. Tinha algo de triste e nostálgico em todo aquele cenário. No terceiro dia de trabalho, chegamos ao 5º andar, onde ficava o centro cirúrgico. Era uma área que eu conhecia bem, similar aos hospitais onde trabalhei. Tinha 8 salas de cirurgia, todas equipadas com mesa cirúrgica, foco de luz, monitores, equipamentos de anestesia. Entramos na primeira sala, a cirurgia 1. Era uma sala grande, bem equipada, com vista para o jardim do hospital. Os equipamentos estavam todos cobertos, mas dava para ver que eram modernos, bem cuidados. Comecei a fazer a lista. Monitor multiparamétrico Philips, mesa cirúrgica hidráulica, foco cirúrgico duplo. Foi quando estava fotografando um respirador que ouvi o primeiro som estranho. Era como se alguém estivesse lavando as mãos na pia da antessala. Aquele som característico de água corrente, escova cirúrgica, sabão antisséptico. Parei o que estava fazendo e prestei atenção. Vocês estão ouvindo isso? Perguntei para os outros. Eles pararam e ficaram em silêncio. Ouvir o quê? Perguntou um dos técnicos. O som havia parado. Nada, deixa para lá, respondi, achando que tinha sido impressão. Continuamos o inventário. Passamos para as salas 2, 3 e 4 sem novidade. Mas quando entramos na cirurgia 5, as coisas ficaram estranhas. Era uma sala menor que as outras, mais antiga, com equipamentos que pareciam ser dos anos 90. A placa na porta dizia Cirurgia Cardiovascular, Dr. Eduardo Mendes. Assim que entramos, sentimos um frio intenso. A temperatura da sala estava a pelo menos 10 graus mais baixa que o corredor. E tinha um cheiro forte de álcool e betadine, como se tivessem acabado de preparar a sala para uma cirurgia. Que frio é esse? Comentou um dos técnicos esfregando os braços. Olhamos para o ar-condicionado, mas estava desligado há anos. Não fazia sentido aquele frio todo. E o cheiro era tão forte que chegava a arder no nariz. Comecei a catalogar os equipamentos da sala quando ouvi novamente o som de alguém lavando as mãos. Mas dessa vez não estava sozinha. Os outros também ouviram. Tem alguém na antessala, disse o funcionário da leiloeira. Fomos conferir, mas não tinha ninguém. A torneira estava fechada, seca. Voltamos para a sala e continuamos o trabalho. Foi então que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Os focos cirúrgicos se acenderam sozinhos. Não foram todos de uma vez, foi gradual, como se alguém estivesse ajustando a iluminação para começar uma cirurgia. A sala ficou completamente iluminada, com aquela luz branca e intensa, típica de centro cirúrgico. Caralho, como isso é possível? Disse um dos técnicos. Fomos até o quadro de energia da sala. Estava desligado. Não tinha energia chegando naquela sala, mas os focos estavam funcionando perfeitamente. E não eram focos velhos com bateria. Eram focos que precisavam de energia elétrica para funcionar. De repente, ouvimos vozes vindas da sala. Eram vozes profissionais, técnicas, como uma equipe cirúrgica se comunicando durante um procedimento. Bisturi, disse uma voz masculina autoritária. Pinça hemostática, pediu outra voz. Pressão arterial 80/50, informou uma voz feminina. Olhamos uns para os outros, todos pálidos. As vozes continuavam, cada vez mais nítidas. Sangramento controlado, sutura em planos. Como está a anestesia? Era exatamente como uma cirurgia real, com toda a comunicação que eu conhecia tão bem dos meus anos de centro cirúrgico. O mais assustador é que podíamos ouvir os equipamentos também. O bip-bip-bip do monitor cardíaco, o som ritmado do respirador, o barulho do aspirador.
Era como se tivesse uma cirurgia completa acontecendo ali, com paciente, médicos, enfermeiros, só que todos invisíveis. Vamos sair daqui, falei, mas minha curiosidade profissional foi mais forte que o medo. Sou enfermeira há décadas, já participei de centenas de cirurgias. Reconhecia os sons, as vozes, o ritmo de um procedimento cirúrgico, e aquilo parecia ser uma cirurgia cardíaca complexa. Vou clampar a aorta, disse a voz do que parecia ser o cirurgião principal. Cardioplegia pronta? Perguntou para alguém. Pronta, doutor, respondeu uma voz feminina que tinha tom de enfermeira experiente. Era como assistir uma cirurgia de transplante cardíaco, pelos termos técnicos que estavam usando. Fiquei ali parada, hipnotizada, ouvindo cada comando, cada resposta. Como enfermeira de centro cirúrgico, sabia exatamente o que estava acontecendo em cada momento. Era uma cirurgia longa, complexa, que estava sendo executada com precisão técnica impressionante. Depois de quase 2 horas ouvindo, sim, ficamos lá 2 horas, as vozes começaram a ficar tensas. Pressão despencando, disse a voz da anestesista. Está sangrando muito, alertou o cirurgião. Mais sangue rápido, gritou alguém. A situação estava complicando. Os bips do monitor foram acelerando, depois ficaram irregulares. Está em fibrilação ventricular, anunciou alguém. Massagem cardíaca, lhe ordenou o cirurgião. Ouvimos o som ritmado da massagem que eu conhecia tão bem. 1, 2, 3, 4, contava uma voz. Adrenalina, pediu o médico. Desfibrilador carregado, disse outra voz. Ouvimos o som característico do desfibrilador carregando, depois o choque e o barulho da descarga elétrica. O monitor voltou ao ritmo normal por alguns segundos, depois parou completamente. O silêncio que se seguiu foi devastador. Não era só a ausência de som, era um silêncio pesado, carregado de tristeza e frustração. Depois de alguns minutos, ouvimos a voz do cirurgião cansada e derrotada. Hora do óbito, 14h37. Obrigado, equipe. Fizemos tudo o que podíamos. Os focos se apagaram sozinhos, um por um, deixando a sala novamente no escuro. O cheiro de álcool e betadine foi sumindo gradualmente. A temperatura da sala voltou ao normal. Era como se tivéssemos assistido o fim de uma peça teatral trágica. Saímos dali em silêncio, todos abalados pelo que tínhamos presenciado. No carro, o funcionário da leiloeira perguntou: "Que porra foi aquela?" Eu não sabia o que responder. Em 35 anos de profissão, nunca tinha vivido nada parecido. Naquela noite, pesquisei sobre o Dr. Eduardo Mendes na internet. Encontrei várias matérias sobre ele. Era um cirurgião cardiovascular renomado, que trabalhou no Hospital Nossa Senhora da Esperança por mais de 20 anos. Especialista em cirurgias complexas, tinha salvado centenas de vidas. A última matéria que encontrei me fez chorar. Datava de março de 2020. Morre aos 58 anos o Dr. Eduardo Mendes, vítima de Covid-19. Uma reportagem contava que ele morreu no próprio hospital, onde trabalhou a vida toda, depois de se contaminar, cuidando de pacientes com coronavírus. Mas o que mais me impactou foi um detalhe no final da matéria. Dr. Eduardo morreu no dia 15 de março, às 14h37, logo após uma tentativa frustrada de salvar um paciente cardíaco. Mesmo doente, ele insistiu em fazer a cirurgia, que infelizmente não foi bem sucedida. 14h37, exatamente o horário que ouvimos na sala. Não era coincidência. Tínhamos presenciado a última cirurgia do Dr. Eduardo, aquela que ele não conseguiu concluir porque morreu logo depois. E talvez por isso ele ainda estivesse lá, tentando terminar o que começou, tentando salvar aquele paciente. Voltei ao hospital no dia seguinte, sozinha. Fui direto para a cirurgia 5, levando flores e uma vela. Deixei na mesa cirúrgica e falei: "Doutor Eduardo, o senhor fez tudo o que podia. O paciente sabe disso. Pode descansar agora." Nunca mais ouvi as vozes naquela sala.
O inventário foi concluído sem mais incidentes sobrenaturais, mas sempre que me lembro dessa experiência, penso na dedicação de profissionais como o Dr. Eduardo, que amavam tanto a medicina que continuaram praticando mesmo depois da morte. Hoje, quando vejo jovens entrando na profissão, sempre conto essa história. Não para assustar, mas para mostrar que ser médico, ser enfermeiro, é muito mais que uma profissão. É uma missão que pode transcender até os limites da vida. O paciente que nunca foi embora. Contado por Renato, técnico em radiologia, 42 anos. Trabalho com equipamentos de radiologia há mais de 15 anos. Já instalei, consertei e desinstalei aparelhos de raio-x em dezenas de hospitais. Quando recebi a proposta para desmontar os equipamentos do Hospital Santa Rita, em Sorocaba, pensei que seria mais um trabalho rotineiro, mas me enganei completamente. O Hospital Santa Rita funcionou por 38 anos e era conhecido pela excelência no atendimento oncológico. Tinha um setor de radioterapia muito respeitado que tratou milhares de pacientes com câncer. Fechou em 2021 por problemas com o plano diretor da cidade. Queriam construir um viaduto onde o hospital estava. Cheguei lá numa segunda-feira de agosto de 2023, junto com mais 2 técnicos da empresa. Nosso trabalho era desmontar todos os equipamentos de imagem, aparelhos de raio-x, tomógrafos, equipamentos de radioterapia. Era um serviço de uma semana, bem técnico, bem específico. O hospital estava vazio há 2 anos, mas muito bem conservado. Tinham deixado os equipamentos funcionando até o último dia, então tudo estava em perfeito estado de conservação. O setor de radiologia ficava no subsolo. Um bunker especial por causa da proteção contra a radiação. Começamos pelo térreo, desmontando os aparelhos portáteis de raio-x. Trabalho simples, rotineiro, mas quando descemos para o subsolo, onde ficavam os equipamentos pesados, senti algo estranho no ar. Era como se houvesse uma tensão, uma expectativa, como se alguém estivesse aguardando alguma coisa. O subsolo era grande, com várias salas. Tinha a sala do tomógrafo, 2 salas de raio-x convencional e, no fundo, separada por uma parede de chumbo, a sala de radioterapia. Era nessa última que estavam os equipamentos mais valiosos e complexos do hospital. Começamos pela sala de tomografia. Era um aparelho moderno, um Philips de última geração, que valia quase R$1 milhão. Enquanto eu desmontava os cabos, meu colega Marcelo preparava a parte mecânica. Foi quando ouvimos pela primeira vez. Era uma voz fraca, quase sussurrando, vinda da sala de radioterapia. Enfermeira, enfermeira, chamava a voz. Era claramente voz de homem idoso, como se estivesse pedindo ajuda. Paramos o que estávamos fazendo e prestamos atenção. Estou com sede, por favor, continuou a voz. Era um pedido simples, humano, de alguém que precisava de cuidado. Minha primeira reação foi achar que tinha algum morador de rua escondido no hospital. Peguei uma lanterna e fui conferir. A sala de radioterapia estava trancada, mas a chave ficava na recepção do subsolo. Abri e entrei devagar. A sala era grande, dominada por uma mesa de tratamento no centro e um aparelho linear de radioterapia suspenso no teto. Tudo estava desligado há 2 anos, coberto de poeira. "Tem alguém aí?" perguntei em voz alta. A resposta veio imediatamente. "Estou aqui." Na mesa, olhei para a mesa de tratamento e não vi ninguém. Estava vazia, só tinha um lençol velho cobrindo o estofado. Mas a voz parecia vir exatamente dali. Voltei para o corredor e chamei os outros 2 técnicos. "Tem alguém na sala de radioterapia", falei. O Marcelo riu. "Deve ser algum maluco que entrou no hospital." Mas quando entramos os 3 na sala, todos ouvimos a voz claramente. "Doutor, já posso ir embora?" perguntou a voz. Era a mesma voz fraca e cansada.
mas agora com uma ansiedade, como se a pessoa estivesse esperando há muito tempo por uma resposta. Minha filha deve estar preocupada. Já faz tempo que estou aqui. Ficamos os três parados ali, olhando para a mesa vazia, ouvindo aquela voz invisível. Não era assustador no sentido clássico, era mais triste. Era a voz de alguém confuso, perdido, que não entendia por que ninguém respondia suas perguntas. Estou me sentindo melhor, continuou a voz. O tratamento está funcionando. Posso sentir que o tumor está menor. Doutor, por favor, me deixe ir para casa. Prometo que volto na próxima sessão. Foi aí que entendi o que estava acontecendo. Aquela não era a voz de um invasor ou um morador de rua. Era a voz de um paciente, alguém que tinha feito o tratamento de radioterapia naquela sala e, por algum motivo, ainda estava lá, preso, esperando alta médica que nunca veio. O Marcelo, nervoso, sugeriu: vamos chamar a polícia. Mas eu disse: não, espera, vamos tentar falar com ele. Me aproximei da mesa e falei em tom calmo: seu nome é o quê? Roberto, respondeu a voz imediatamente. Roberto Silva, 67 anos. Estou fazendo radioterapia para o câncer de próstata. Dr. Fernando disse que eram 30 sessões, mas já perdi a conta. Será que já terminei? Ninguém me fala nada. Senti um aperto no peito. A voz tinha detalhes muito específicos, muito reais. Não parecia delírio ou imaginação. E a maneira como Roberto falava sobre o tratamento era tecnicamente correta. 30 sessões era padrão para câncer de próstata. Dr. Fernando podia ser perfeitamente o radio-oncologista do hospital. Roberto, te falei. Qual é o ano? 2019, respondeu ele. Por quê? Já mudou de ano? Quanto tempo faz que estou aqui? A voz ficou mais preocupada. Minha filha Cristina deve estar desesperada. Ela me trouxe de manhã e disse que me buscaria depois do tratamento. 2019. 2 anos antes do hospital fechar. Comecei a suspeitar que Roberto tinha morrido durante o tratamento e sua alma tinha ficado presa ali, na mesa de radioterapia, esperando a sessão terminar, esperando alguém vir buscá-lo. Passei o resto da tarde conversando com Roberto. Ele contou detalhes da sua vida. Era aposentado, viúvo, morava com a filha em Votorantim. Tinha descoberto o câncer em 2018. Já estava em estado avançado quando começou o tratamento. Falava do doutor Fernando com carinho. Dizia que era um médico muito bom, muito atencioso. O doutor sempre explicava tudo, contou Roberto. Dizia que o tratamento ia dar certo, que eu ia ficar curado. E eu sinto que está funcionando. Não sinto mais dor, não acordo de madrugada para fazer xixi. Acho que o tumor já sumiu. A tristeza na voz dele era comovente. Roberto não sabia que tinha morrido. Para ele, estava apenas esperando o fim da sessão de radioterapia para poder ir embora. E provavelmente estava esperando há 4 anos. Naquela noite, pesquisei na internet sobre Roberto Silva. Encontrei o obituário no site do jornal local. Faleceu no dia 15 de março de 2019, aos 67 anos, Roberto Silva, aposentado. Deixa a filha Cristina Silva. Sepultamento no cemitério municipal às 16 horas do dia 16. Março de 2019. Exatamente o período que Roberto mencionou. E tinha mais. Encontrei uma matéria sobre o Hospital Santa Rita que falava sobre um paciente que morreu de infarto durante uma sessão de radioterapia em 2019. Não citava o nome, mas as datas batiam perfeitamente. No dia seguinte, voltei ao hospital com uma ideia. Levei o obituário impresso e com muito cuidado li para Roberto. Roberto, falei, preciso te contar uma coisa. Você não está mais fazendo tratamento. Você faleceu em 2019. Sua filha Cristina está bem, mas você precisa ir encontrar ela do outro lado. O silêncio que se seguiu foi profundo. Depois de alguns minutos, Roberto falou com a voz ainda mais fraca. Então, eu morri? O tratamento não deu certo?
Eu respondi: Não, Roberto, o tratamento deu certo. Você não sente mais dor, não é? Você está curado. Agora precisa ir descansar. Mas e a Cristina? Ele perguntou. Ela vai ficar sozinha. A Cristina está bem, falei. Ela cresceu, está forte. E um dia vocês vão se encontrar de novo. Mas agora você precisa ir. Tem gente esperando por você. Roberto ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse: Obrigado, doutor. Obrigado por me explicar. Eu estava com tanto medo. Com medo de ter feito algo errado, de não ter terminado o tratamento. Você não fez nada errado, Roberto. Pode ir em paz. E então, pela primeira vez em 4 anos, a sala de radioterapia ficou completamente silenciosa. Senti uma sensação de leveza no ar, como se um peso tivesse sido retirado. Roberto finalmente tinha ido embora. Terminamos o serviço no resto da semana sem mais incidentes. Mas sempre que desmonto equipamentos médicos, lembro do Roberto. Quantos outros pacientes estarão perdidos por aí, presos em hospitais abandonados, esperando alguém explicar para eles que já podem ir embora? Desde então, sempre que trabalho em hospitais desativados, faço questão de falar em voz alta. Quem estiver aqui pode ir em paz. O tratamento terminou. Vocês estão curados. Podem ir encontrar suas famílias. Talvez seja bobagem, mas sinto que é o mínimo que posso fazer por eles.